E a cidade de Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, viveu uma noite turbulenta. Uma chuva de lulas congeladas... Perdão. Uma chuva de lulas transdimensionais congeladas fez dezenas de vítimas fatais, incluindo 2 gerações de senadores dos Estados Unidos. O evento bizarro coincidiu com a inauguração do relógio do milênio do conglomerado True, mas a empresa negou por meio de nota qualquer envolvimento com essa ocorrência. Houve moradores de Tulsa afirmando que o Dr. Manhattan estaria na cidade e seria o causador do evento climático bizarro. Mas as câmeras continuam mostrando ele em arte, construindo e destruindo castelos. Quem entende o que se passa na cabeça de um deus, né? O governador de Oklahoma foi para... Olá, eu sou MM Isidoro. E eu sou Alexandre Maron e esse é o Watchmen, o podcast oficial da série original da HBO. Maron, eu sou o Homem-Ovo. I am the Walrus. Acabou, Maron. Cara, não acredito que acabou. Eu tô aqui tonto ainda. Não é que eles conseguiram mesmo? Não é que o Lindelof falou que ia fechar tudo redondinho e eles fecharam, cara. Cara, demais. Um segundinho que a gente tem um recado pra você. Olá, você que é fã dos podcasts da HBO, precisamos da sua ajuda. A gente quer fazer um programa cada dia melhor, mas para isso queremos a sua opinião. É bem tranquilo, na verdade, separa aí aqueles 5 minutos que você usaria para atualizar a sua rede social para entrar em pesquisa.hbomacvip de Maria, AXVIP de Paulo.com, ou seja, pesquisa.hbomaxvip.com. Você vai encontrar uma pesquisa sobre os nossos podcasts. A frequência de programas está legal? Os assuntos te interessam? Vocês curtem os apresentadores? Olha lá o que você vai responder sobre essa última pergunta, hein? Brincadeira. Aliás, a pesquisa é anônima, pode responder sem medo. Entra lá, pesquisa.hbomaxvip.com. Aliás, o link está aqui na descrição do programa para facilitar a sua vida. Ajuda a gente a fazer podcasts cada vez melhores. E aproveita também para sugerir que podcast você acha que está faltando. Quem sabe a gente não faz? Então, pesquisa.hbomaxvip.com. Responda e siga acompanhando a gente por aqui. Beijo! Voltamos. O pessoal vai começar a me zoar, porque eu vou falar assim, esse Maron, ele tá toda hora falando se emociona demais, né? Repetindo isso. Mas assim, gente, é assim, eu tinha muitas dúvidas se essa série ia ser tudo que eu imaginava. E ela foi, a cada episódio, me surpreendendo positivamente. Eu fiquei assim, cara, incrível. Porque assim, você pode esperar uma série legal, você pode esperar um episódio bacana, mas a consistência, né? Que nem a gente falou no episódio passado, a precisão, a delicadeza dos roteiros, das escolhas, é muito, muito forte, assim. Então eu fiquei muito feliz com esse final do qual a gente vai falar agora, detalhes, mas assim, gostei, assim, achei sólido, achei que homenageia bem a série original, sem exageros, dá um passo à frente, criou um monte de personagens legais, né? Atualizou personagens interessantes. A gente tem muita coisa legal para uma possível segunda temporada, seja o Lindelof, seja algum outro autor sensacional que a HBO traga para cuidar dessa série. Não, aqui o Lindelof tinha um desafio que era quase de... acho que é como você ser um dramaturgo e querer fazer uma sequência pra Hamlet, sabe? Pois é. Tipo, como é que você pega uma coisa que já é perfeita, já é super clássica, todo mundo conhece, e você resolve fazer uma continuação dessa história. E aqui ele fez isso de uma maneira magistral. Ali no 5º, 6º episódio, vou ser sincero que eu fiquei, como roteirista, assim, coçando a cabeça de tipo, cara, como é que ele vai juntar isso tudo? Todos esses nós? Mas aí o 6º, 7º, 8º episódio, ele foi tipo, as peças foram caindo todas no seu lugar. Isso. E a coisa foi evoluindo no nível que acabou o 8º, eu falei, beleza, os caras conseguiram, cara. Porque tá todo mundo na boca do gol, só empurrar pra dentro e acabar. E o que eu acho mais legal é o seguinte, é uma sequência de decisões corajosas como roteirista, como criadores e tal. Sim. De trazer personagens de volta no momento certo, de definir as histórias de certos personagens Exato. que
que a própria minissérie original deixou em aberto. Uhum. E todas essas decisões foram sendo tomadas com a história em mente. Assim, cara, qual é a história mais legal que eu posso contar aqui? Qual é o jeito que eu posso contar essa história? Qual é o impacto que eu posso criar? Sim, né? e tem uma coisa que eu gosto muito que, ao mesmo tempo que ele fecha tudo, tem uma coisa do mistério ali. Ele nunca teve medo de assumir o lado sci-fi, o lado fantasia da Isso. coisa, né? E principalmente as coisas que ele não explica. Então, tipo, ele não precisa explicar o elefante da Tru ali com a memória. Ele não precisa explicar uma porrada de coisa, porque essa é uma outra história. É. A história era da Angela, tinha que seguir a Angela. Isso. Tinha que continuar esse lugar. Então, a criação do mundo que eles estão, a criação das coisas, as coisas que a gente vê pequenininho. Então, no episódio dos Clarks, que vê alguma coisa caindo do céu. Aqui nesse episódio, a gente descobre o que é. Isso Então, aí. você começa a conectar tudo de Tudo um que é jeito, importante tá revelado. E tem coisas, talvez, que são secundárias, que não estão respondidas e que, sinceramente, não precisam ser respondidas. Porque nem tudo precisa estar conectado a uma outra coisa. Às vezes tem coisas aleatórias, né, na Sim. vida. Eu acho muito interessante isso, porque eu vejo esses roteiristas fazendo esses momentos, né, que você fala assim, nossa, que coincidência e tal. E a gente costuma sempre falar assim, gente, tal. Que eu não gosto de coincidência demais, né? Sim. Mas a gente vai ver, a vida é cheia desses momentos. Você fala assim, ops! É, o né? Deus Ex Machina, que muitas vezes acontece em pois coisa de herói. E Que é quando tá acontecendo uma coisa gigante. Aí ele fala, nossa, se eu tivesse uma máquina que fizesse eu voltar no tempo. Aí a Isso, máquina isso. aparece o cientista com a máquina pronta. Né? Exatamente. Então aqui eu acho que eles escaparam dessas armadilhas muito bem e entregaram um final de série, assim, putz, genial, assim. Tipo, Não, e um final de série que honra o final da série original. Então tem muitos pontos ali que a gente consegue linkar direto com o final da HQ, né? Ter Lula, de ter o Dr. Manhattan, né, se doando, o Veidt salvando o mundo. Então a gente vai falar de tudo isso. O Veidt reencarnar aqui com a Laurie, com um cara que parece o Rorschach, né? Tem todas as conexões. Eles conseguem fazer isso de uma maneira nova e deixar o suficientemente aberto pra, tendo uma segunda temporada, a gente já sabe que o Lindelof já quer, que assim como ele, né, fez uma versão do universo da HQ, ele quer que, se a HBO quiser fazer uma segunda temporada, seja um outro autor, uma outra visão em cima, tanto o universo que ele criou, quanto o universo do Watchmen. Então, né, esse legal. cantinho. Então, vamos falar do episódio aqui? Fala do título primeiro, que é importante. See How They Fly, né? Veja como eles voam, né? Uhum. Então, naturalmente, a música toca e geralmente sempre tem essa... O que está citado geralmente aparece, né? De alguma maneira. Uhum. A música toca, I Am The Walrus está dentro da música. É legal contar um pouco da história, né? Porque a música I Am The Walrus foi uma espécie de resposta do John Lennon ao fato de que ele sabia... Ele leu, ouviu na televisão, não lembro agora o detalhe, mas assim, ele vê que tinha professores que estavam interpretando com os alunos as letras dos Beatles. Uhum. E aí ele faz uma música em que várias dessas... Em que, na verdade, são 3 trechos de músicas diferentes juntados. E olha, isso já faz uma conexão com a maneira como o Watchmen conta a história, muito legal. E que várias frases estão jogadas quase de forma aleatória. E era proposital, porque ele falou assim, vai, interpreta isso aí, vai, mano. E aí as frases se conectam muito bem, porque ele tá falando I am the Eggman, que o nosso amigo aqui estava falando agora, fazendo piadinha. They are the Eggman, né? Quer dizer, os homens-ovo e tal. I am the Walrus, que o Walrus é uma morsa, né? É, uma morsa ali. Então temos aqui, assim, tipo, eles estão citando a música. A música, não por acaso, cita coisas especialmente pertinentes da história e da estrutura da história. É, e aqui também o See How They Fly, a gente já vai ver como o Veidt voou, né? Como o Veidt foi embora, aquele final na praça central de Tulsa, as coisas voando. Isso. Né? Tipo, Lulas voando. Então a gente tem muita conexão com a música. Aí começa com a polícia, né? O trecho inicial da música era o John Lennon narrando o momento em que ele ouve as sirenes da polícia passando, né? E tem a polícia passando na cidade, indo pra lá e pra enfim, então, cara, enfim, é muito louco e tem tudo a ver. Então aqui a gente começa o episódio num ponto muito especial pro universo do Watchmen, que é 1985, né? Então Mais é quando uma vez, isso aí. a gente volta pra momentos depois, né? Momentos depois que o Ozymandias criou a Lula. Isso. Então ele já fez acontecer, só falta os nossos heróis da HQ original chegar em Karnak. Exatamente, é antes deles chegarem, porque tá todo mundo vivo ainda. Então, tá todo mundo vivo. Ele tem um grupo de pessoas de vietnamitas trabalhando com ele ali em Karnak, então no meio da Antártida. E ele tá gravando o vídeo, que é o vídeo que o Wade, que o Looking Glass Que o Looking Glass viu no episódio viu, 5. que o King Jr.
mostra pra ele futuro presidente Redford. Isso. Então tá ali entre ele Tá lá apertar o gravando o botão vídeo, é. da Lula aparecer. Então a Lula aparece no Madison Square Garden, pra quem não lembra ali, que é o episódio 5, né? O episódio que é o episódio do Wade, quando ele tá lá no meio. Então a Lula aparece em cima do Madison Square Garden, que é outra junção, que é onde aconteceu o rolê dos nazistas também. Então todo esse rolê. E aí tem uma mulher que a gente segue, né? Que ela tá limpando. Então enquanto o Veidt tá gravando ali, tem uma mulher da limpeza. Alguém do time dele, né? Não sei como é que funciona. Que tá limpando ali, que é quase um escravo, dá pra entender ali, que ele saiu do Vietnã, né? Tá trabalhando com ele, que entra no escritório dele. E a gente não tem ideia do que ela vai fazer. Exatamente. Né? O que ela vai fazer aqui? Ela começa a mexer no computador, aí ela sabe as senhas. Aí ela abre uma porta que, na verdade, é o quadro que tava atrás dele, que é o Alexandre o Grande, né? Exatamente. Então é um quadro do Alexandre o Grande, de onde vem o Osmandias, né? Aí tem uma geladeira. Tem um cofre de geladeira com uns tubos que é uma amostra de 2346. Que é uma amostra de sêmen, basicamente. E a gente não sabe o que ela quer fazer com aquilo. Porque o Adrian Veidt nunca se entregou para uma mulher. Ele guardava as amostras do sêmen dele. Exato. Ou seja, provavelmente elas estão lá até hoje. E foi aí que a mãe dela, a mãe da Lady True, a gente vai descobrir, pega uma pistolinha de ar ali, coloca o tubinho de sêmen dentro e se insemina com o sêmen do Veidt. Isso aí. E aí a gente dá um salto de tempo com uma cena que quem viu a série, a HQ, quem leu, né, vai reconhecer que é uma pessoa encapuzada andando no meio da neve, na Antártida, batendo na porta. E quando a gente vê, é nada mais nada menos que Lady True. E é muito legal, assim, tipo, a gente vai ver ao longo desse episódio, prestem atenção, como o Ozymandias vai sendo passado para trás pelas mulheres, né? Sim. Porque eles se acham muito espertos, mas eles são sempre assim, tipo, nessa arrogância, né? Sim. Ele é passado para trás pela mãe da True. Ele vai ser também suplantado pela True repetidamente e pela Lori e pela Angela, por quem for que apareceu na frente dele. E aqui é essa conexão com Rorschach, porque a Lady True, assim como Rorschach na série original, ela descobre o plano do Ozymandias. Então, o que o Rorschach lá atrás descobre tudo quando ele tá pesquisando quem matou o Blake, quem matou o comediante, ele vai até Karnak quando ele descobre. Aqui é igual. Ela chega lá, ele vai lá e pergunta: quem é você? Eu sou o homem mais inteligente do mundo. Ela fala: não, eu sou a mulher mais inteligente do mundo. E eu sou a sua filha. Eu sou sua filha. Eu sou a amostra 2346. E eu adoro a cara dele. Como é que é? Jeremy Irons justificando o Emmy que ele vai ter que ganhar. Porque ele olha pra ela, tipo assim, como assim? Você tá uma louca? Tipo, de jeito nenhum, no que você está falando? Mas ao mesmo tempo, como a gente viu no episódio anterior, ele tá louco pra que alguém descubra de verdade. Exatamente. Ele então, quer ser reconhecido. Então ela fala da Lula, ela fala de tudo, isso. Tem uma sacada aqui, quando ela fala que é filha dele, a gente descobre uma coisa do Veidt, que tem uma coisa quase com o Nikola Tesla, pra quem conhece, grandes gênios, que eles não veem necessidade de sexo. Então aqui ele fala: mas eu nunca me deitei com uma mulher, como é que você pode ser minha filha? Aí ela fala: não, eu sou o seu sêmen no seu tubinho 2346. E aí ele, como é uma mulher inteligente, já liga uma coisa com as outras e pergunta o que ela quer. E aí o que ela quer é dinheiro pra salvar o mundo, né? Mas eu acho especialmente delicioso, e aí tá... E, cara, você vê como esses caras plotaram cada movimento da história, né? Exato. Que é ele falando pelo assim: não interessa o que você faça, não interessa o que aconteça, eu nunca vou chamar você de filha. E aí, ela fala que ela descobre onde o Manhattan tá, né? Que em X tempo, ela mandou um probe, né? Não, é mais importante, porque, de novo, ele é o homem mais esperto do mundo, né? E aí, claro que tem um choque de gerações aí, né? Mas é muito legal porque ele fala assim: mas o Manhattan está lá em Marte, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí ela vai falar assim: não tá em Marte não. Porque aí você vai percebendo, e de novo, no olhar do Jeremy Irons maravilhoso, aquela coisa assim, tipo, como é que ela sabe uma coisa que eu não sei? Exato. Né? Tipo, aquela coisa assim, tipo, como assim? E é um choque de gerações, né? É a nova geração, por mais que ele fosse muito esperto, é quase a nova geração operando videocassete que o papai não consegue mais operar, né? Operando o computador e tal, e fazendo coisas que ele não alcança, ele não consegue então enxergar aqui é o que a ela sacada, tá que é, tipo, a mesma maneira que a gente descobre que o Veidt era o vilão, né? O anti-herói da HQ, aqui a gente descobre que a filha dele, então, o Legacy in Blood, o legado de sangue, que é o tema da série inteira,
aqui levado às últimas consequências Isso. também, porque a grande anti-herói é a True, dela descobrir onde tá o Manhattan e ela descobrir como usar o Manhattan pro que ela quer. Então, ela sabe que o Manhattan tá fazendo algumas coisas só pra fingir que tá em Marte, né? Ações pré-determinadas pra parecer que tá lá. Então ele tá construindo aquele castelo e tal. É o castelo que a gente viu no primeiro episódio lá na escola. No episódio passado a gente descobriu que é o castelo onde ele Isso. cresceu e tal. É o castelo que ele levou pra Europa. É. Ela leu a energia do Manhattan em Europa. E ela fala, não, ó, eu criei uma sonda. Essa sonda vai lá pra Europa Daqui a não sei quanto daqui tempo. X anos pra tirar uma foto e pra ler. Pra provar. E aí, então, isso já linka automaticamente pra toda hora que ele tá olhando o relógio, que ele tá fazendo Isso. conta na Europa, o Veidt, e quando ele tá jogando os corpos pra fora, é porque ele tá esperando a sonda passar. Então, a Isso. sonda, quando a gente viu tirando a foto lá, quando ele escreveu Tava Save correndo Me quanto D, tempo, tinha o símbolo da True lá. Então, era essa sonda que ela jogou 5, 10 anos atrás, né? X anos Isso. atrás. E quando tira a foto tá escrito… Tá escrito Save Me Daughter, né? Me então, salve tipo, minha filha, né? Então, na última, quando a gente viu antes do Game Warden puxar ele de volta, tava só Save Me D, né? Muita Então, gente achava que era Dr. Manhattan. me salve né? D, então podia ser Manhattan, podia Dan ser Dreiberg. tudo. O Dan Driver, o que esse D queria dizer. E aqui a gente descobre que ele tava tão desesperado que ele fez pediu ajuda algo pra filha. que ele, né, porque ele Disse que não ia fazer de jeito nenhum. disse que não ia chamá-la de filha nunca. Ali ela chama, ele sabe que ela tá lá. E aí, a nave chega. Então ela Vai manda… buscar ele. E é uma coisa que eu acho muito legal, porque assim, ela tem um plano e esse plano dela é bem claro, né? Tipo assim, eu quero acabar com todas as armas nucleares do mundo, que aliás é um plano que já apareceu em história de outros personagens por aí também. Eu quero acabar com todas as armas nucleares do mundo e só quem poderia fazer isso é o Dr. Manhattan, ele não faz porque ele não quer, mas se eu tivesse os poderes dele eu faria. Vai se formando a ideia de que Sim. a maneira de resolver tudo é roubando os poderes do Dr. Manhattan. né? Uhum. Então acho bem… tem toda uma progressão pra chegar na ideia, né? Sim, e aí a gente Aí a gente vai pro Veidt, né? A gente vai pro Veidt em Europa. Já em Europa, A nave anos depois. chega, ele vê a nave chegando, ele abre, então a gente tá praticamente no nosso tempo, ou não, a gente vai descobrir que é um pouquinho antes do que a gente tava, do nosso tempo da série em si. Deve ser vários meses, porque a nave deve demorar meses. pra Acho que voltar, até então. alguns anos, né? Porque como eu não sei o nível de tecnologia que eles têm pra fazer essas coisas, mas a nave vai demorar algum tempo pra chegar lá de volta. Então, sem até a dúvida nave voltar, até o Millennium Clock ser construído, né? Isso. Tem todas essas coisas. Só que aí ele foge, então, na cena pós-crédito do episódio passado, a gente tem ele pegando a ferradura e tal. Então a gente começou a vê cavar, que ele né? cavou o buraco, ele foge por esse buraco, todos os servos estão ali e o Game Warden aparece E aí tem pra uma salvar briga ele. dele, E aí ele tem uma briga, ele usa a ferradura pra matar o Usa a Game ferradura Warden. como uma faca, né? Bizarro. E aí o Game Warden… A gente já sabia, o Game Warden era o Phillips original, né? E ele fala, mas por que a máscara? Por que você tava usando a máscara? Lindo. Aí ele fala que as máscaras tornam os homens verdadeiros, né? E aí ele tava escondendo. A gente descobre que o Game Warden foi uma criação, basicamente, do próprio Veidt. Então foi o Veidt que criou o Game Warden, Que deu a máscara pra ele. que deu a né? máscara e colocou ele nesse papel, porque sem um… Ele precisava de um antagonista. sem um antagonista não vale a pena viver, né? Não, claramente ele botou o Game Warden nesse papel Uhum. e ele estabeleceu com o Game Warden regras pra deixar a disputa, o dia a dia dele Sim. interessante, né? Muito legal, né? Não, e aí quando a nave tá ali, aí foi uma sacada que eu olhei, se a gente tivesse feito uma aposta, o Marão teria ganho. Que aí ele entra na nave, tem a coisa de tipo… Não, e quando ele entra naquele negócio, a gente, não, ali ele vai virar. E que foi? Que aí ele coloca a mãozinha ali na cintura. É muito bom, cara. E aí a gente já vê que o que vai acontecer é o que o Marum já tinha falado lá atrás, quando a Lori vê A estátua. que aí ela olha, né, o Ozymandias começar a falar, nossa, como ele tava velho. Isso, é. Aí a Lady True fala, não, ele está velho. E aí o Marum já tinha sacado que ele era a estátua todo esse tempo. Então aquela estátua que tava ali era a filha esperando o pai pra mostrar o que ele… pra ter orgulho dela. Então a Isso. coisa do legado é que só vale a pena se fazer alguma coisa se alguém tiver lá pra ver. E aí ela tem que tirar ele pra ver o Millennium Clock ser ligado. Então… E é muito legal porque tem uma coisa assim, tipo, você convidou sua mãe pra esse momento, ela queria que a mãe dela visse o momento Uhum. do plano dela se concretizar, e o seu pai?
E ela Exato. fala, tô trabalhando nisso. Essas coisas assim Não, são e muito aí tem legais, né? só aquela conversa que ela tem com a mãe, você vê a mesma maneira que ela falou com o Veidt no flashback lá em Karnak. Tipo, Angela, né? São mulheres aqui muito diretas. A É. Lori, a Angela, a True. E aí ela vira pra filha dela e fala, então, eu vou te falar alguma coisa, porque ele, quando a gente acordar ele vai te falar. Aí a menina já fala, eu sei, eu sou sua mãe, Isso. né? Um monte de gente inteligente junto, né? Mesmo. Então a gente já sabia que a mãe dela também era inteligente, tinha essa gana. E ela tava colocando as memórias da mãe pra dentro da clone e é batata, né? Quando o Veidt acorda, ele olha pra fala e fala, mas você clonou sua mãe? Aí ela fala, falei que ele ia falar alguma coisa. Sei. E aí a gente vem pro nosso tempo e a gente vê o Keen, né? O encontro do Cyclops. Então, os Cyclops, eles estão se encontrando. A gente vai vendo toda aquela formação daquele momento, né? Os Cyclops chegando, aí o Kinney Sênior chegando. Então, o Kinney Sênior, só relembrando da HQ, o Kinney Sênior foi quem, em 77, proibiu os mascarados de atuarem. Isso aí. E aí o Kinney Jr., que é o filho dele hoje, é quem criou as máscaras para os policiais e quem fez o plano controlar inteiro. a polícia. Então ele fez toda a volta da família e a família inteira era Cyclops, né? Isso. Então é Cyclops aqui ainda. Que era uma das perguntas que a gente tinha feito, né? Quando a gente começou a Exato. pensar nesse assunto. E aí a gente vê que o Looking Glass está infiltrado. Então ele vai lá e fala com a Lori. Que é a explicação da máscara que eles deram por falta de uma máscara. Que o Piri, sim. pelo rádio, deu por falta de uma das máscaras. Falou assim, cara, tem, sei lá, 5 homens mascarados e um deles tá sem máscara, não sei porquê. É óbvio. É óbvio, é. Então ele fala com a Lori. O Manhattan tá naquela construção lá. Isso, é. Naquela Aí a gente vê o que aconteceu com o Manhattan, Exato. né? Que ele chupado foi pra dentro daquela cadeia. de maneira celular ali. É, e ele tá claramente grog, né? Tá grog Ele não ainda, né? Ainda não tá. A Lori vê aquilo. Aí o Kinney, no discurso dele, fala uma coisa que é que o maior monstro que o Veidt soltou sobre os Estados Unidos não foi a Lula, que matou 3 milhões de pessoas em Nova York, mas sim foi o presidente. O Monster of a President, né? Então, que era o Robert Redford, que é um presidente monstro que quebrou o balanço que eles tinham. De raças que eles tinham entre brancos e pretos. Como é que é? O que eles chamam de equilíbrio, né? Que é eles em cima e os negros embaixo. Os negros embaixo, É incrível. Que é aquela coisa do Judd ali, né? De ser um benevolente, né? De ser um racista benevolente. Tipo, o que eu faço pra ajudar vocês. Então, tipo, eu sou racista, eu tenho que estar no topo, porque ao eu estar no topo, vocês estão aí embaixo, mas estão bem. Né? Então ele começa ali, então a gente descobre que o que eles querem inicialmente, era colocar ele como presidente, mas agora que ele pode virar o Manhattan, ele pode ser o líder do mundo. E aí ele põe aquela sunguinha que é igual a que o Manhattan usava nos anos 60. Né? Ele põe uma sunguinha igualzinha. Vamos voltar pra Angela, né? Que a gente sabe o que aconteceu com a Angela, né? O Manhattan desaparece e a Angela fica ali. E aí ela vai interrogar, né? Um dos caras da 7ª Cavalaria, tentando descobrir pra onde ele foi. E o cara fala assim, você não vai saber nunca. E aí ela começa a quebrar os dedos do cara, né? A gente volta em toda aquela discussão de que, né, tem tortura, o caramba 4 nessa série, mas enfim, ela tá numa situação ali desesperadora, os caras vão cometer um ato impensável ali e ela vai até os limites dela ali. Então, a gente vai acabar a história onde tudo começou. Então, tem várias conexões com a HQ. Então, quando vai e a True, então a gente começa a ter 3 histórias paralelas, né? Que estão se juntando. Então você tem a Lori, o Looking Glass, o King Jr., o King Senior, todos os Cyclops e o Manhattan. Lá onde eles estão, né, nesse galpão, no galpão que o Looking Glass já achou bem lá atrás. Você tem a Angela tentando chegar neles. Isso. E você tem a True e o Veidt no centro de Tulsa. Com o Will, que tá ali no teatro, no cinema com as crianças. Isso. Então, você tem a True colocando cabo, né? Com uma estrutura. O Millennium Clock tá ligado. E uma estrutura voadora, né? Aquela bolha voando assim pela cidade. Exato. Aí você tem o Veidt falando... recitando aquele poema, né? Aí o Veidt, ele cita um poema, que é um poema sobre o fim do mundo, né? Um poema sobre... É um poema egípcio, né? É uma versão do poema Rainha do Egito, dos Ozymandias, uma coisa do tipo assim. Que é bom lembrar, né? Que Ozymandias é o Ramsés o Grande, né? Ele adotou o nome, mas o Ozymandias, o personagem histórico Ozymandias era o Ramsés o Grande, que é o Ramsés II, como o maior de todos os faraós
de nome Ramsés. Então aqui é um poema egípcio achado ali em 1896, ele foi descoberto. Ele foi escrito pelo faraó Merneptah, né? Tô chutando aqui como fala o nome do faraó, que o reino dele foi de 1213 a 1203 a.C. Então ele já estava falando de Israel, já estava falando de Canaã, né? Então bem o Velho Testamento mesmo. Imagina esse pessoal com calendário, aí o cara vai, passa de ano, ao invés de... Aí assim, estamos em 1203, agora vamos para 1202. E os caras super confusos com esse calendário, né? Faltava uma maronada para acabar, né? Imagina Ano Novo, como é que era? Então ele fala isso, e aí tem uma cena também, que é ele falando com o jornaleiro, né? Procurando notícia sobre ele, notícia sobre o jornal. Ótima cena, mais uma vez, né? E aí o jornaleiro reconhece ele. Reconhece ele muito. Não, fala assim, você parece os Imandias. Pô, você pode ganhar uma grana, hein? Virando sósia dele e tal. E aí ele tá ali esperando, e o jornaleiro é uma figura muito... Tem sempre um jornaleiro perto do fim do mundo nas histórias do Watchmen, né? Então o jornaleiro tá ali falando com ele, e ele tá com a Tru. Vamos parar um minutinho que o Maron tem uma dica aqui pra gente. Olha, o Watchmen é uma daquelas séries cheias de detalhe e que cada episódio pede pra ser visto e revisto várias vezes. Tem um monte de informações escondidas, referências, e para isso você tem a minha nova paixão, o HBO Extras. Funciona assim, você baixa o app para o seu celular ou tablet e quando o episódio começa, você aperta um botão no app que sincroniza. A partir daí, o episódio vai rolando na televisão e no seu celular ou tablet vai aparecendo uma série de informações. A música que tá tocando, um detalhe que tem na cena, no fundo do cenário. Você nunca mais vai ficar com aquelas dúvidas sobre o que aconteceu no episódio. E aí você junta com o HBO Go, que você pode ver o episódio várias vezes, e é uma combinação fantástica. Então, não deixa de baixar na sua App Store preferida. O que a Angela quer avisar pro Kim Jr. quando ela invade ali e tal, o Manhattan não quer, né, que ela faça nada ali, que te falando, tô fraco, não dá pra fazer nada e tal. Ela fala, mano, você tá biruta? Tudo que você tá usando é da Tru, a Tru vai fazer. Tipo, você tá usando o gerador, o que você teletransportou, as peças que você tá usando é da Tru. Você acha mesmo que ela não vai fazer nada? É arrogância, né, do homem branco, né? Você tá louco, já cheguei até aqui, você acha que eu vou cair? E aí, quando ele entra na máquina, né, acontece tudo aquilo. Então eles são teleportados pro centro de Tulsa. Eu acho uma delícia quando eles abrem a porta daquela cápsula. Sim. E ele virou suco, né? O homem que virou suco. Então, a gente... O racista que virou suco. Então a gente tem aqui... Vamos acabar onde tudo começou, literalmente. Então, no acordo com... centro da cidade. No acordo com o Will, ele tá revivendo o fim do mundo. Então, mais um fim do mundo acontecendo em Tulsa. De vez ser o fim do mundo dos negros ali, de Black Wall Street, né? Ele tá no cinema da mesma maneira que ele tava no cinema quando ele era criança 100 anos atrás. Ele tá ali. E aí, aonde foi destruído os negros, onde o Cyclops começou, né? A KKK começou. Ele fez o acordo com a Lady Tru. Ela podia ficar com Manhattan, mas ela tinha que acabar com eles ali. Que aliás tá aquela cena ótima, né? Que assim, você vai acabar com a gente? Então, acabe com a gente. Eu falo assim, vou sim, fica tranquilo. Fica, sempre. Espera a sua vez. Espera a sua vez. Ops! A nossa teoria tava certa, que foi o Will que falou pra Tru, Dr. Manhattan. Isso. Ela sabe, e aí ela assim como o próprio Kim, o Kim Jr., antes de virar suco, conta que na noite em que a Angela ia morrer, o Manhattan teleportou um dos 7K lá, um dos caras da 7ª Cavalaria, pra longe. Sim. Né? E isso foi que fez eles sacarem que o Manhattan estava em Tulsa. Né? Exato. Então, quando o cara liga pro Kim e fala, cara, eu tô no Novo México, né? Eu tô num outro estado, eu tô em outra cidade. Só tinha uma pessoa que dá pra fazer isso. E uma pessoa só que sobreviveu. Então, E eles começam a cercar, se aproximar dela, ficar amigos, aquela coisa tal. toda. Exatamente. E aí a gente começa a ver várias... Se a gente olhar pra trás, né? Então, se você tem aí o HBO Go, vale olhar. Então, tem uma cena que a gente viu no primeiro episódio, antes do Judd morrer, que é a cena do jantar. A gente achou que a gente tava vendo um relógio.
quando a cena tá em cima. Isso. Mas se a gente olhar de novo, é o símbolo do Manhattan. Isso aí. Então a gente vai acabar aqui, pulando um pouquinho pra frente, com o ovo, né? A Angela Isso. com o ovo. E a primeira vez que a gente vê a Angela na série, ela tá fazendo o símbolo máximo da série, Que é o ovo. que é o smiley Usando face. os ovos pra fazer o smiley face. Então ela usa o ovo pra fazer o bolo e ela usa o ovo pra fazer smiley face. Então você vê que nesse episódio eles estão fechando tudo, até usar o sangue, né, do Keane pro Manhattan ali, o Isso. Cal Hattan, né, vamos chamar ele assim. Teletransportar o Veidt, o Looking Glass e a Laurie pra Karnak, Isso aí. porque ele sabe que ali ele tem como fazer alguma coisa, né? Não, e que é muito legal porque ele coloca, né, a Laurie, que esteve lá no último fim do mundo, o Veidt, que operou o último fim do mundo, e aí quem ele manda pra lá, o cara que, né, tematicamente se aproxima do Rorschach, né? Exatamente. Pro mesmo lugar com eles dois, e ele tá ali com aquele olhar, tipo assim, ele tá vendo Não, e os bastidores do Sim. trauma dele sendo Não, operado. bastidores, e a coisa dele tá vomitando sempre que ele é teletransportado. Ele é teletransportado 2 vezes, e é uma coisa que você vê que transferiu. Você vê a HQ original, a Laurie era a pessoa que sempre que o Manhattan mandava ela por algum lugar, né, pra ver a mãe, pra fazer qualquer coisa, era ela que passava mal. Nessa vez ela tá de boa. O Vai tá de boa, porque, né, viajou planetas e tal, e com o Manhattan. Quem passa mal agora, que tá sendo psiquicamente teletransportado, é o Looking Glass, que era o maior medo dele. É o maior medo dele. Era o maior medo dele, então ele tá sendo feito e aí ele vê a Lula, né? Ele vê da onde tá vindo a Lula. Ele vê a fábrica de Da lulinhas. fábrica né, da onde tá caindo tudo. E ele tem que agir, ele tem que, dessa vez, ele tem que colocar a mão no maior medo dele, né? Ele, tipo, vai lá e congela isso, liga essa parada ali, tipo, que a gente vai ter que usar isso aqui como É arma. muito legal isso, né? Porque ele vai conhecer toda a mecânica maquiavélica do Veidt, né? Tipo assim, ele tinha uma temperatura específica que ele tinha escolhido Sim. para que as lulas morressem, Dissolvessem, né? Sim. Então tudo isso foi pensado pelo Veidt e aí ele vê tudo aquilo ali para desmontar de vez o trauma dele, a maluquice Exato. que ele Então, da sentia mesma maneira toda. que ele salvou o mundo a primeira vez com a Lula, ele salva o mundo a segunda vez com as Lulas de novo. Então a gente descobre que a Lady True, ela quer virar o Manhattan. O plano é da 7ª Cavalaria e o plano da True eram o mesmo plano de vamos pegar essa energia do Manhattan e jogar pro meu corpo, só que a True é uma gênia, ela ia conseguir, porque ela se preparou, né, tipo no nível celular pra receber aquilo. Millennium Clock era exatamente pra isso, e ela queria o pai e a mãe dela lá pra ver. Então ela traz o pai dela de Europa. Quando ela tá com o Clark lá, que entra, né, aquela coisa que cai na atmosfera, é a nave, o Veidt que tá voltando. A 7ª Cavalaria, mesmo com todo o dinheiro e poder do mundo, não estava pronto. E o corpo humano, só o corpo humano não ia dar conta disso. E aí que o cara vira suco. Então, quando tá tudo acontecendo ali em Tulsa no final, o que ele faz? Ele congela a Lula. Então, o Looking Glass ajuda ele. E ele consegue mirar. Então, tinha uma coisa randômica ali, né? Da Lula cair e em qualquer lugar dos Estados Unidos. Tinha uma sequência randômica que se repetia. Então, ele pergunta, quando foi a última? Exato. E aí ele vai conseguir. Então, que é a sequência randômica, né? que aqui tem a coisa do predestinado com o randômico também. Então, da mesma maneira que o Dr. Manhattan faz coisas randômicas em Marte pra parecer que tá lá, pra ter a ilusão que ele tá lá, pra ele ficar livre, ficar na Terra ou em Europa, onde ele quiser. A Lula, randomicamente também, pra garantir a paz e o Redford de fazer as coisas. E tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que eu acho também um momento brilhante e de como o Veidt enxerga o mundo também. E como ele é um personagem mais interessante do que parece. Que é o seguinte, tinha o conhecimento, inclusive da tecnologia e dos poderes do Manhattan, para, por exemplo, ter formulado um plano parecido com esse em algum momento, né? E aí você vê o seguinte, qualquer pessoa que lute pelo poder de um deus não devia ter esse poder. Exato. Porque ela vai usar esse poder mal. E é muito legal isso, porque ele podia ter feito isso. E aí você entende a lógica dele. Ele não quer ser tentado por um poder supremo. E aí, assim, tipo, talvez de novo uma discussão sobre supremacia branca, mas ele também, que tem uma ligação com ele de alguma maneira, com o Ozymandias, que é aquela coisa de, tipo assim, uma meritocracia, né? Ele gosta de ficar se provando, tendo oponentes e tal, não sei o quê. E ele coloca isso como algo do tipo, se ela quer ser uma deusa, ela não devia ser uma deusa. Porque querer esse poder é algo que já revela uma imperfeição da personalidade. Exato. Né? Então ele usa a Lula congelada como balas, né? Que elas caem, vai com toda a força, e elas começam a destruir o Millennium Clock, quebrar todo mundo, e a 7ª Cavalaria, e polícia.
e fura a mão da Lady True ali no meio e tal. E a Lady True é destruída pelo próprio Millennium Clock, quando ele se cai na cabeça dela, no centro de Tulsa ali. E ela não consegue fazer. O Manhattan foi dizimado ali, então ela consegue pegar a energia do Manhattan, só que a gente não sabe naquele essa energia momento ela foi dissipada e tal. E aí a Angela vai ver as crianças com o Will. E o Will lança uma que aqui Coisa linda. é aquela sacadinha que, tipo, 10 anos atrás o Manhattan plantou. Então, da mesma maneira que ela falou com o Will através do Manhattan, né? Usando o tempo, o Manhattan fala com ela através do Will também usando o tempo, que é não dá pra fazer um omelete sem quebrar um ovo. Sem quebrar o ovo. E aí, só lembrando que no episódio passado, a Angela perguntou pra ele: tá, e se você quiser passar o seu poder pra alguém, você pode? Ele, posso. Eu até posso guardar o meu poder dentro de algo orgânico, tipo um ovo. E aí o ovo aparece na mão dele, e é o que ele faz, ela, né, ataca ela, que ela quebra o ovo lá na casa dela e tal, no episódio passado. E aqui ela lembra de tudo isso. Então, é porque ela vai sair do cinema, esconder as crianças, né? Isso. Pra que elas fiquem seguras, e ela vai pra casa, aquela Então, coisa e aí, desoladora, né? mas aí quando ela guarda as crianças, que ela vai pra padaria, então é ela, o Will, o Topher, as duas meninas. Aí uma correção aqui nossa, tempos atrás a gente falou que o Topher tinha um elefante de pelúcia, mas não, ele tem uma Bubastis de pelúcia. É um Bastos de pelúcia. Então a Bubastis Foi um dos nossos ouvintes maravilhosos que corrigiu. que trouxe, a gente depois, então só corrigir. Então ele tá com a Bubastis dele, a Bubastis é um dos seres geneticamente modificados do Veidt, é o pet do Veidt na HQ original. E aí a cara do Topher, quando ele entra na padaria, é verdade. é num lugar secreto e vê a roupa da Sister Night, ele conecta que a mãe dele é a Sister Night, e ela olha pra ele e fala: não, isso aqui é nosso agora você sabe toda a verdade. E aí ela deixa eles lá um tempo, né, com o Will, e aí ela volta pra casa. Isso. Pra limpar a casa. A experiência que todo mundo teme, né, quando perde alguém amado, né? É o momento de voltar pra casa e começar a limpar as coisas, tirar as coisas e tal. E acho genial, porque é aquele momento em que ela tá limpando a cozinha e ela encontra aquela caixa de ovos quebrada e ela vê que tem um ovo. Então, o Manhattan, pra todas aquelas coisas estranhas que o Manhattan tava fazendo no episódio anterior, ele resolve fazer uma panqueca ali, né? Pra cozinhar no meio do tiroteio. Ele fala que vai morrer. Ela fala que às vezes não tem tempo, estão vindo caçar ele. Ele resolve fazer coisa. Quebra um ovo. Mas pra um deus, nada é por acaso. Pois é. E aí ela lembra da conversa que ela teve. O Will dá essa coisa pra ela. E aí, da maneira mais lindelofiana que podia acabar a série. Lembra da gente na cena? Ela vai botar o pé na água, ela vai... E aí ele fala, ele consegue andar na água, como todo bom Deus consegue andar na água. Ele foi pra piscina. Então no episódio passado ele fala pra ela: eu preciso estar aqui em cima d'água pra você lembrar, pra daqui um tempo você vai precisar lembrar de mim em cima d'água. Então fica de boa aí, eu tô em cima da piscina mesmo, os caras tão ali, tá tudo bem. Isso aqui é pra você, ó, lembra disso. Isso. E aí ela come o ovo, e na hora que ela vai colocar o pé acaba a série. A série acaba. E é uma coisa... Tem coisas interessantes nisso, né? Porque o próprio Watchmen, a minissérie, em quadrinhos, acaba com aquele rapaz dentro do New Statesman lá, comendo aquele sanduíche, vazando, né, um pouco do ketchup pra camisa dele e tal. Mas termina com ele mordendo o sanduíche. E aí temos aqui de novo ela pegando o ovo, comendo o ovo e... o que vem depois, então a só vai gente saber tem depois. o final. Não sabe se tem segunda temporada, mas tem tanta coisa aí aberta. Muita coisa aberta. Então, o mais óbvio: Angela virou ou não virou a Doutora Manhattan? Isso aí. Segundo, da mesma maneira que a True criou uma clone da mãe dela, e a mãe dela criou ela através do sêmen, né? Então, tipo, um círculo incestuoso, né? Então, tipo, a mãe dela tá viva. Da mesma maneira que a mãe dela criou a True uma primeira vez, será que a True não pode ser criada uma segunda vez? Isso aí. Né? Agora que ela é clonada e tal, elas guardam as memórias. Então, da mesma maneira, tô só relembrando que a mãe da True usa o sêmen do Veidt pra se inseminar e criar a True recria a mãe através de clonagem, e a mãe da True, aquela menina, tá viva. Então, se ela tá viva, uma próxima temporada, existindo ou não, pode acontecer tal coisa. A sacada do Veidt com a Laurie e com o... é verdade, a gente acabou de falar, acabou pulando essa parte, né? Em que ele acha que escapou, né? E ela fala... Não, tipo, ela é do FBI agora, com o Looking Glass. Você tá preso, amigão. Você tá preso. E aí é o Looking Glass, né? Tipo, agindo ali. A gente vê
ter a arte original. Então, a Archimedes, que é a nave do Dan Bryberg, que é a nave do Night Owl original, que também é um dos namorados da Lori, né? Que ela ficou um tempão com ele, que tá preso nesse universo. Se você leu na Wikipedia, eles foram presos, aí a Lori usou o conhecimento dela do plano do Veidt pra ser solta e foi trabalhar pro FBI. O Dan Bryberg ainda tá preso, assim como a coruja dela na casa dela tá presa. Só que a arte original ainda tá em Karnak, porque em 85 é assim que eles viajam até lá pra enfrentar o Veidt. E ele guardou, e aí ele vira pro Looking Glass e fala: você sabe usar isso aqui ainda? Sabe, porque a tecnologia tá sendo usada pela polícia, foi licenciada pra polícia. E aí a Lori vira pra ele e fala: você tá preso. Ele fala: não, você tá de sacanagem, eu salvei o mundo de novo, e você vai me prender? Ela: mas você destruiu e matou 3 milhões de pessoas, você matou não sei o quê. O Looking Glass vem e com aquela cara de tipo, vou ter me... É minha vingança. A minha vingança. Você me ferrou a vida inteira, dá uma chave inglesada e ataca o próprio trauma, né? A origem de todos os traumas. A vingança do trauma de tipo, eu fiquei 30 anos da minha vida isso aí, ferrado por sua causa, agora não. Agora você tá preso. E é de novo uma característica lindelofiana, né? Quer dizer, de dar muita importância para esses componentes psicológicos que são muito fortes e de cruzar o psicológico com o físico, né? Você resolver um trauma psicológico com uma ação física. Você vai resolvendo coisas de uma maneira bem específica, assim. É um final muito bem amarrado. Um final épico, sim. Então, todas as dicas que eles deram, literalmente do primeiro episódio, quase sempre a introdução dos personagens tem a ver de como eles acabam, né? Então, a Lady True com o clone, a mãe dela, a energia, ela tá ali em volta dos Clarks, a coisa caindo do céu, que é o pai dela. Então, da maneira que ela tá transformando os Clarks em pais, ela tá se transformando em filha. Você lembra qual é o nome da mulher? Lois Clark. Isso, Lois Clark. Então, aí a mulher é a Angela com um ovo na mão, né? Separando, criando. Cara, eu cheguei a achar que os poderes iam pro Topher. Eu também achei Eu achei que ia ser uma coisa assim. Eu achei que ele era o Manhattan por um tempo também. Também achei que ele era o Manhattan. Da maneira que ela falava com ele, da maneira que é. Então a coisa... O Carl, né? O Carl de ser esse cara, porque esse cara tá tendo ali uma vida super mundana, né? E ficar em casa cozinhando com os filhos, e é esse cara lindo e forte. Mas tem uma coisa muito linda também, que é quando o Manhattan percebe que vai morrer, e tudo que ele lembra são os momentos que ele teve com ela, né? Com ela, ele leva aquilo como algo muito forte. Não, que é isso, né? Se ele tá passando um manto pra alguém, que seja um manto passado por amor, não por ódio. Que acho que é a coisa que a gente falou do... O tema da série, segundo Lindelof, e quem assistiu, a gente vem batendo muito nessa tecla aqui, é o legado de sangue, né? É o legado, é o que passa pra você, as escolhas que você toma a partir disso. Então, isso pode ser tanto direto ou indiretamente. Então, seja o começo da série, você se reconhecer numa tela. Então, é um moleque de 5 anos de idade assistindo um herói negro igual a ele. Isso. E se identificando ali. Então, já é um legado de olha o que eu posso ser com o poder de um exemplo positivo. Um exemplo positivo. Então, e ele tá com os pais ali, os pais salvarem ele no fim de um mundo, né? Então, no fim daquele mundo, assim como Super-Homem, assim como vários outros heróis, como Jesus e tal. Ele tá nesse lugar ali, então e aí ele já leva mais uma camada, que ele tava sendo super bem influenciado por aquela figura do Bass Reeves, depois os pais dele. Mesma coisa com a Angela, né? Ela vai pro Vietnã e ela já tá carregando tudo que o avô dela fez sendo o Hura Justice, a decisão da avó dela de ir embora, do pai dela de entrar pro exército, e o pai dela tava respondendo a uma coisa, as conexões com o Will, né? De usar um uniforme. O que o Dr. Manhattan fez, porque o Dr. Manhattan que liberou ali, e como isso influenciou os vietnamitas. Por que e aí o Veidt, a Lori. Então você vê aqui que é esse legado de sangue mesmo. E o que a gente leva da gente, o que a gente escolhe fazer com isso. Então quando o Manhattan escolhe passar o manto ou não, a gente não sabe o que aconteceu, se a Angela virou ou não. Ficou em aberto na medida exata, né? Ele escolhe passar um positivo, passar através do amor, né? Por que você acha que o Manhattan escolheu a Angela? Ou você acha que é um acaso puro? Eu acho que o que ela falou de Zeus, assim, provavelmente ele estava vendo, entre todas as pessoas que ele tem acesso, que ele tá vendo tudo e o todo, né? Ele pode ser onipresente e onipotente ali. Ele pode ter visto uma força nela, um lugar nela, alguma coisa nela ali de verdade, sabe? De tipo, de máscara. Porque eu acho que tem uma coisa muito forte na Angela, que ela tá sempre reforçando o que ela é. Então a máscara dela, o que o vô dela se pinta de branco pra virar Hura Justice, ela se pinta de preto. Então ela tá reforçando que ela é ela mais... reforça o orgulho dela. Que a pele dela é mais preta ainda. Eu fiquei com a sensação assim... E pra você? Pra mim, eu acho que tem uma conexão forte dele com o Vietnã, né? Ele sabe o que ele fez, ele se arrepende do que ele fez, de alguma maneira. Eu acho que ele volta pra lá
E ali ele faz uma conexão com a história dela. Quer dizer, acho que ele enxerga o todo, né? Ele enxerga a conexão dela com o Who the Just, a conexão dela com o Will. Acho que ele enxerga as conexões que não estão diretamente visíveis. Ele vê que aquela mulher ali, ela tem toda a tristeza e a felicidade do mundo, sabe, ali sentado naquele lugar e tal. E eu acho essa descoberta da humanidade que ele faz na minissérie muito bem construída no que vem depois. Sim. O negócio que eu falei, que o personagem que não evolui não tem graça, né? Aham. Então, essa evolução do Manhattan, né? E é claro que a gente tem toda uma discussão aqui, quer dizer, a série é sobre racismo, sim, também. É sobre uma guerra contra esse elitismo, essa visão de mundo totalmente distorcida. E é muito legal que ele se junta a ela e ele vive uma vida comum com aquela mulher. Exato. Poderosíssima negro, e tal, como um homem coisa. negro, como uma pessoa completamente comum e tal. Então, acho que é uma soma de todas essas coisas, assim. Mas eu acho que ele chega nela depois de chegar ao Vietnã. Acho que o Vietnã que deve ser o ponto de conexão dele, assim. Na minha impressão, né? Assim, O Vietnã que é o ponto de que conexão foi ali que ele dele. foi mais usado, porque ele é o que ele até fala, né, numa das conversas com ela, que ele quis ser o que eles queriam que ele fosse. Isso. Porque lembrando que no plano do Veidt, né, no plano do Veidt na HQ, ele manipula a aceitação. Então é quase fake news pro Isso. Manhattan. Então o Manhattan ele vai embora porque ele é uma arma de destruição em massa. Então ele faz tudo o que ele fez. E depois é plantado uma história que ele tá criando câncer nas pessoas, né? Isso. Nas pessoas que ele mais ama, na primeira namorada dele, nos médicos ali, nos cientistas que estavam com ele. E ele cansa da humanidade e vai embora. Então ele percebe que ele tá sendo sempre manipulado. Manipulado no que ele tem que fazer. Então ele tem que ser o herói americano. Beleza, eu sou americano, eu sou um deus, eu tenho que ir lá e ganhar essa aqui pra galera ficar de boa. Eu crio carro, eu crio bateria, crio uma porrada de coisa aqui pra vocês usarem, né? Carro elétrico, avanço a civilização de vocês pra um lugar. Vocês vão lá e fazem isso comigo? Então vocês são uma raça inferior, eu vou embora. Acabou. Então quando ele volta, acho que ali ele em real encontra alguém que tá quase pé de igualdade com ele, assim, de não ter bullshit, de ter uma história sofrida. Ele é órfão, ela é órfã, né? Então tem tipo, ele passou por uma grande perda lá atrás, ela passou por uma grande perda, as histórias dele se encontraram, né? Que ela foi pro Vietnã da mesma maneira que ele foi pros Estados Unidos. Então tem muitas historinhas jogadas aí. E aí eu acho que, e pra completar, né, quer dizer, no final, quando ela come o ovo e tem toda aquela coisa, ela vai tocar a água e tá tocando I'm the Walrus, né? Assim como no episódio 7 terminou com Life on Mars, que era bem forte ali naquele momento, aquela... Agora a gente termina com I'm the Walrus. Então I'm the Eggman, né? Então a frase que eu comecei aqui o episódio, fazendo uma linda elofada aqui. No final é isso, né? Acho que essa é a questão dos ovos e das gemas e das coisas que a gente tem dentro da gente, que faz a gente crescer na galinha que a gente é e vice-versa. Sem dar um spoiler aqui, mas esse não é o último episódio do podcast. A gente vai ter mais um episódio com convidados. Assim como a gente não sabia que Carl é o Dr. Manhattan, a gente não vai saber ainda quem são os convidados. Mas pra vocês ficarem sabendo aí que a gente vai ter mais um episódio onde a gente vai falar da série inteira, passar. E acho que essa é uma das coisas principais, eu acho que a gente já pode adiantar, que é o poder desse universo. Isso. E de como dentro desse universo você pode contar histórias muito específicas, histórias super modernas e atuais, usando o mundo criado na HQ 30 anos atrás e todas as suas idiosincrasias. E é uma coisa muito legal, de novo, voltando ao que eles repetem ou dizem de forma muito forte no episódio 6, e que o próprio Lindelof confirmou que tem a ver com isso, é que a nostalgia, ela é mortal, né? Então, assim, tipo, você saber dar valor àquilo, mas saber que aquilo precisa ir pra frente, evoluir, senão você não tá adicionando nada. A mitologia dessa temporada da série, ela traz algo novo, ela dá um passo à frente, né? Quer dizer, tem uma regra, né, básica de quem escreve uma cena de qualquer coisa, assim... Se teu personagem no final de uma cena estiver igual como ele estava no início, essa cena pode ser jogada fora, porque ela não serve pra nada. A coisa bíblica é muito forte, assim como ele já falava, já dando spoiler da série, sem dar spoiler. Ele falava que a série original, a HQ original, seria tratada como o Velho Testamento. Isso. E esse aqui seria o Novo Testamento, que teria coisas parecidas, personagens iriam aparecer, que conceitos iam ser o mesmo, mas era tipo um outro Salvador, era Jesus. Que a gente teria o Moisés de um lado e Jesus do outro, e seriam histórias
diferentes, mas por causa de um você não tinha o outro, ele já tinha dado esse spoiler. E aqui ele fez isso muito bem. Então a ideia do remix, que ele falou que não era um sequel, não era um prequel, era um remix, faz todo sentido. Porque ele traz desde plot point, né? Então desde cenas específicas, ideias específicas. Então você ter a Lula salvando tudo, você ter o Manhattan aparecendo, você ter o Veidt, você ter a Lori, você ter uma porrada desses personagens clássicos fazendo coisas clássicas. Você ter até personagens novos sendo linkados com os velhos e querendo fazer o que o velho tava fazendo, porque ele não conseguiu acabar o que ele conseguiu fazer. Isso. Então essa sacada foi sensacional. Então é isso, por assim, enquanto, né? a gente ainda esbasbacados com esses 9 horas de entretenimento que nós vimos. Foi incrível. Foi incrível. A gente volta, então, mais um episódio. O último episódio do podcast. Então, a gente vai ter mais uma horinha aqui com vocês. Não esqueça, então, próximo domingo, infelizmente não após o Watchmen. Ou se você tiver HBO Go aí, você pode assistir, só assista tudo de novo. Só porque tradição é tradição. Assiste um episódio, volta aqui, que a gente vai estar com mais um episódio pra vocês, falando da série como um todo, com convidados especialíssimos pra dar um overview do que o Lindelof fez, como ele fez e a importância disso pra muita gente aí. A gente volta semana que vem com o último episódio do podcast oficial da série original da HBO, Watchmen. Beijo, tchau. Vai uma dica aí pra todo mundo que, assim como eu, vai ficar órfão de uma série legal, uma série do Lindelof pra assistir assim que acabar o Watchmen, que é The Leftovers. E Leftovers, ela tá disponível na HBO Go. A HBO Go é muito legal, que lá você tem todas as séries clássicas da HBO e também todos os lançamentos, as séries que estão no ar, todos os episódios entram junto com a televisão. Então, se você tá longe da sua televisão, tá longe da sua casa, você pode ter o aplicativo no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Você pode assistir ao mesmo tempo que todo mundo que tá vendo na TV. E o legal é, se você já assina a HBO na sua TV a cabo, você já tem acesso ao serviço da HBO Go. É só entrar lá no hbogo.com.br ou baixar o aplicativo e logar com as suas credenciais. Agora, se você quer assinar, você consegue assinar só o HBO Go baixando o aplicativo no seu celular e no seu tablet e criando uma conta para você lá. E se eu fosse você, não perdia, porque além dos filmes mais recentes, das séries como His Dark Materials, as séries que vão estrear em 2020, você tem séries como Sopranos, Sex and the City e uma porrada de coisa legal. Então entra lá em hbogo.com.br e assine você também. Você acabou de ouvir o podcast oficial da série original da HBO, Watchmen, escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron e M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro, editado por Jéssica Correia e é uma produção da Ampere da HBO. Ampere.